Isso! Isso! Isso é São Paulo! Isso é São Paulo! Chegamos! Começa agora mais uma edição do IESP, o podcast do Isso é São Paulo, episódio número 87, o primeiro episódio de 2022, e logo com um convidado muito especial. A Copa São Paulo começa nessa semana para o Tricolor, e a gente recebe aqui PC Oliveira, auxiliar técnico do time Sub-20, auxiliar técnico do Alex, uma lenda do futsal, campeão mundial, e a gente está muito feliz de recebê-lo aqui para bater esse papo. E você que está escutando a gente, lembrando que você pode seguir a gente no Twitter e no Instagram, @IESPOficial, e que este e outros episódios estão disponíveis aí pelas principais plataformas de streaming, Spotify, Deezer, Apple Music, todas as principais plataformas você encontra o Isso é São Paulo. E, claro, também tem o nosso canal no YouTube. Se inscreva, ative o sininho para receber as notificações e tudo mais. PC, muito obrigado por atender a gente aí às vésperas da estreia do São Paulo na Copinha. É um prazer falar com você e, se puder, já comentar um pouquinho do que foi esse seu primeiro ano, né, que está se completando agora aí, trabalhando nas categorias de base do São Paulo. Conta para a gente um pouquinho de como tem sido essa experiência, por favor. Bom, um abraço, obrigado pelo convite, Bruno, Aline, Luca, fiquem à vontade. Bom, nesse primeiro ano nosso, para mim e para o Alex, que estamos residindo em Cotia desde a nossa chegada em abril do ano passado, era o mais importante, o entendimento do cenário. Nos foi colocado todas as necessidades do clube, o clube precisa realmente da base para buscar solvência financeira e tentar minimizar os problemas financeiros, que não é uma exclusividade do São Paulo, é claro. Feito o entendimento do cenário, você precisa tentar, no caso do Alex, iniciando a sua carreira como treinador, extrair da cabeça dele todo o conhecimento represado ao longo dos anos como atleta e tentar conectar todo esse conhecimento, principalmente a ideia de jogo, numa ordem ideal para o clube. Então, faz sentido o que o Alex pensa do jogo para a instituição? Faz sentido para aquele grupo de jogadores que nós estamos recebendo? É urgente para o clube? É importante para a Cotia? Então, tudo isso antes de você estabelecer a maneira de trabalhar e pensar o jogo em função dessas conexões. É claro que para nós era super importante que esses meninos pudessem dar esse retorno ao clube, pudéssemos também receber as novas gerações, 2002, 2003, 2004, que estamos recebendo agora de atletas, mas, como eu disse, o principal é acelerar processo. O clube precisa disso. Então, ter chegado na final do Campeonato Brasileiro, no primeiro momento, no primeiro ano de trabalho, iniciando o processo aqui dentro, foi importante para o clube, importante também para o Alex, que inicia a sua carreira já jogando uma final da principal competição da categoria. Então, acho que foi bom o primeiro ano, mas gera expectativa para a sequência, para saber se temos condição de dar perenidade a esse trabalho e sequência para esses jogadores atenderem às demandas da equipe profissional de São Paulo. Certo, muito obrigado, PC. E aí, só para completar aqui a nossa mesa de hoje, estamos com a Aline Fanelli e Luca Bopp. Aproveito para apresentar a vocês todos que estão ouvindo, ao PC, e aí já passo a palavra para a Aline se ela quiser continuar com as perguntas. PC, tudo bem? Seja bem-vindo aqui ao Isso é São Paulo, é um prazer receber você aqui, pela atenção com a gente. Eu queria falar especificamente sobre a Copinha, porque eu recebi uma informação, queria que você me confirmasse ela ou não, de que o Thales Costa, que inicialmente estava inscrito, não vai disputar a Copinha porque vai se apresentar junto com o elenco principal. Então, eu queria saber primeiro se você confirma isso e se realmente houve essa mudança, o que aconteceu nesse meio do caminho para ele não poder disputar a Copinha e estar lá com o Rogério Ceni. Quando se discutiu a relação dos jogadores para a Copinha,
até pela idade, o Thales é 2002, ele estava na lista, sim, está na lista para a Copinha. Mas, a princípio, por determinação do departamento profissional, foi dado férias para ele, para que ele se reapresente na equipe profissional no dia 10, se eu não me engano, na Barra Funda. Então, para nós é uma perda, mas acredito que seja um ganho para a equipe profissional, e partindo daquela premissa de que você precisa realmente dessa transição Cotia-Barra Funda, para ele vai ser bom, para o clube vai ser bom. Nós perdemos um jogador muito talentoso para a Copinha, mas, como eu disse, estamos aqui para atender as demandas da equipe profissional, e essa é uma delas. Então, o Thales se apresenta, sim, com a equipe profissional. E aí a gente lembra até de 2019, né, que o Anthony passou pelo inverso, né? A princípio ele já estava no profissional, poderia ficar, decidiu voltar para jogar a Copinha. O Elinho, por outro lado, ficou no profissional, não quis jogar a Copinha. E aí os destinos vão se moldando por essas decisões, né? Nada é garantia de nada. Às vezes o Anthony poderia ter descido e o São Paulo não teria ganhado a Copinha, ele não teria estourado, enfim. Mas para o Thales, você vê alguma vantagem de fazer uma... Não partiu dele, né? Mas assim, escolher um caminho ou outro, o que tem de bom, o que tem de ruim em cada um desses caminhos? Bom, eu acho que é muito pessoal, né? Eu acho que o clube necessita dele com a pré-temporada da equipe profissional. Eu não sei se o staff dele fez alguma orientação, algum movimento nesse sentido. Eu, particularmente, acho que seria importante ele jogar a Copinha, sim, até pela idade que ele tem, e claro que eu não estou pensando só na contribuição que ele daria para a nossa equipe, estou pensando realmente no plano de carreira dele. Você citou o exemplo do Anthony, que foi um movimento interessante, mas, independente do São Paulo ter ganho ou não aquela Copinha, o movimento foi interessante porque o mundo está vendo essa Copinha. Você tem analistas de mercado dos principais clubes do mundo, os principais agentes brasileiros, todos estão vendo a Copinha. Então, você tem uma série de desejos e sonhos de meninos de todas as partes do país. No caso do Thales, já um jogador com contrato de profissional, como eu te disse, nós não controlamos o staff e as orientações que ele recebe, seja da família, seja dos agentes. Vejo que, isso é uma opinião muito particular minha, seria interessantíssimo jogar essa Copinha por você ter jogadores 2001 jogando ainda. Então você vai enfrentar clubes grandes, potentes, muito bem armados, com jogadores como ele, que já jogaram na equipe profissional. Então acho que a disputa pelo sonho também seria interessante. Eu, particularmente, acho que ele deveria jogar sim, mas, como eu disse, são coisas que nós não controlamos aqui. Então, a equipe já está pronta, já está montada, o Alex já está com tudo pronto para a gente estrear na Copinha, se tudo correr bem, vencendo. Luca. E PC, você falou dessa questão da idade? Não, só para emendar nessa questão da idade, porque você falou dos 21 anos, né? Esse ano é permitido o jogador até 21 anos, porque a gente não teve a edição de 2021. E o Alex chegou a falar que a média de idade dessa equipe desse ano do São Paulo ela é um pouco mais baixa, né? De 17, 18 anos. Então, como é que vocês estão prevendo aí o desempenho, especialmente nessa primeira fase? Olha, a expectativa é muito grande porque você recebe uma geração boa. Mas, como eu disse, hoje a urgência do clube é você colocar na vitrine jogadores para buscar possibilidade de venda ou possibilidade de utilização na equipe principal. Eu estou vendo um movimento contrário de alguns grandes clubes, onde esses meninos de 2001 que já estavam no profissional, e estamos falando de clubes grandes que desceram mais de 10 jogadores para jogar a Copinha, então também vejo um movimento financeiro aí que eles precisam expor esses meninos. Eu acho que São Paulo leva vantagem, tendo média de idade menor, mas um time comprometido, uns meninos que entenderam o que o Alex quer em termos de competir pelo clube, competir pelo sonho deles, mas uma das coisas que nós temos batido na tecla desses meninos mais jovens é que o sonho é propriedade deles. O sonho não é do agente, não é do pai, não é da mãe. Então, ele só vai ter condição de melhorar a condição de vida familiar se o sonho dele se realizar. Então, você vê muitos meninos tentando realizar o sonho de outras pessoas, colocando em xeque os seus próprios sonhos.
Então, isso é uma coisa que a gente debateu bastante, principalmente com o departamento de psicologia. Nós temos uma vantagem competitiva interessante aqui, o nosso analista de desempenho é psicólogo, então ele consegue ler os movimentos dos meninos muito bem, a parte comportamental de jogo e de comportamento social. Então, resumindo, ter meninos mais jovens gera expectativa desses meninos jogarem contra atletas com mais idade. Não vejo diferença técnica, não vejo diferença de rendimento, vejo sim nós tentando responder, como eu disse anteriormente, às demandas do clube, que é o principal hoje, tentar fazer com que o São Paulo respire financeiramente e possa se preocupar em investir na equipe profissional no médio e longo prazo. Luca, fique à vontade para a sua pergunta. Fala, PC, prazer estar falando com você, enorme. Não sei se está com barulho de chuva aqui, está dando para ouvir tranquilo. Tá ótimo. Tá tranquilo. Cotia está chovendo bastante também. Eu moro longe de Cotia, mas aqui também está chovendo. Primeiro, prazer estar falando com você, enorme, enorme mesmo. Como eu falei em off, vou falar em on, eu sou torcedor, não tenho aptidão jornalística desses dois craques que estão aqui com a gente. Eu queria fazer duas perguntas, assim, como torcedor. Primeiro, uma curiosidade, o Thiago Bétega, que é um dos psicólogos da categoria de base do São Paulo, que está lá em Cotia, enfim, das categorias mais abaixo do sub-20 e tudo mais, é meu amigo de infância e é um cara que estava no Palmeiras antes, enfim, é um cara extraordinário. E ele conversa comigo sobre as coisas, falou que o Alex é um cara extraordinário, o Zete é um cara extraordinário, enfim. Então, ele tem me falado bastante sobre esse aspecto psicológico, como é fundamental os atletas saberem o que se trata o São Paulo Futebol Clube, mas também olhar para o próprio sonho deles e tudo mais. E aí eu queria perguntar para você, se você, nesse tempo de São Paulo, eu sei que ainda é muito incipiente, 1 ano ainda de trabalho, assim, quase, se você consegue identificar em qual momento o atleta, muitas vezes no profissional isso não acontece, em qual momento o atleta adquire uma maturidade bastante para ter musculatura emocional para jogar nos profissionais do São Paulo. Assim. A gente tem o exemplo do Antony, que a gente deu agora, mas a gente tem o exemplo, por exemplo, do Elinho, que acabou de ser contratado pelo Red Bull Bragantino. O Elinho despontava como uma grande promessa, aquela mesma posição, às vezes até titular, e o Antony reserva dele nas categorias de base e tudo mais. E o Elinho, no profissional do São Paulo, acabou não se firmando em nenhum momento. E muita gente contava que talvez ele não tivesse a musculatura emocional para aguentar a pressão do profissional. Eu queria saber, com esse 1 ano de trabalho, se você identifica em algum momento, se tem alguma coisa tangível que você consiga ver, agora esse menino está pronto para jogar profissional emocionalmente, se você conseguir identificar algum padrão nesse sentido. E uma outra pergunta que é mais campo-bola, assim, você tem um background enorme, um lastro enorme do futsal, né? E recentemente viralizou uma participação do Tele Santana no Roda Viva há muitos e muitos anos, em que ele fala que o fundamento é fundamental, o fundamento é crucial para a formação de um atleta. Que se um jogador profissional, ele fala na época, né, tem dificuldade para cabecear uma bola, acertar um passe, cruzar bem, chutar bem, é um problema de base, de formação dele como fundamento. E você, vindo do futsal, tem alguns fundamentos que são muito particulares do futsal, né? Aquele domínio colado com a bola, com a sola do pé e tudo mais. Você tenta colocar, de alguma forma, os fundamentos do futsal para o futebol de campo e você enxerga o São Paulo com essa preocupação de desenvolver fundamentos básicos do futebol para essas próximas gerações? Bom, primeiro, para você identificar o menino, a gente precisa saber o que é estar pronto, né? É muito difícil você cravar que ele está pronto ou não. Então, vou tentar emendar as duas respostas, né? Na área e não é psicologia, é área de psicoterapia, o Thiago está chegando agora no 20 e tendo uma participação muito boa porque ele está dentro do campo. Estar dentro do campo é detectar, como eu disse, a parte de comportamento de campo, que fica a critério do técnico, a critério do Alex, mas a parte social, a parte que envolve o staff. Então, o Thiago está ali tentando fazer essa leitura desses meninos, dessa área comportamental. Por quê? Porque existe aí uma celeuma quando se fala da captação do jogador do São Paulo, do perfil de jogador do São Paulo. Então, muitas pessoas falam sobre a nossa equipe, jogadores são menores, jogadores não têm tanta força. Então, tudo isso, para mim, é muito subjetivo. Agora, está se instalando um novo modelo de captação, um novo departamento, o Gasoto está muito atento a isso, para você tentar ter o perfil do São Paulo, do jogador do São Paulo.
Qual é o perfil, né? Por exemplo, você é torcedor. O lateral do São Paulo, para jogar no São Paulo, qual é o modelo? E não estamos comparando gerações. O modelo é Getúlio, o modelo é Cafu, o modelo é Forlan. Qual é o modelo? Qual é o principal lateral da história do São Paulo que tenha comportamentos individuais necessários para o jogo de hoje, para o jogo moderno? Então, acho que esse é o grande detalhe. Eu acho que o São Paulo tem jogadores prontos, sim, para jogar na equipe profissional. Quando eu digo pronto, entre aspas, mas isso gera um conflito. Um conflito porque o treinador da equipe profissional ele está entre produzir resultados de campo e dar ao clube oportunidade de mostrar um jogador para uma futura venda. Então, o resultado de campo, às vezes, não acompanha o rendimento desse menino e gera uma pressão sobre ele absurda pelos dois lados. Pelo jogar bem, pelo fazer valer a base, confirmar o made in Cotia e, além disso, né, gerar receita para o clube dentro do campo. Então, eu acho que está se gerando uma pressão muito grande em cima desses meninos, e, como eu tenho dito, você não precisa mais de psicólogo, você precisa de psicoterapeuta mesmo. Você precisa cuidar da saúde mental desses meninos, porque o sonho deles é o sonho da família. Só que, com pandemia, perdeu o emprego, o tio, o cunhado, os primos, entendeu? Então, você começa a sofrer uma pressão familiar muito grande, o que é natural. Mas o staff como um todo está gerando a pressão em cima do produto. E o produto vai para dentro do campo com tudo isso com 18 anos, 19 anos, 20 anos. Então, eu vejo que o resultado de campo, ele hoje é conflitante com o resultado financeiro do clube, e a gestão ela precisa estar muito atenta a esse detalhe. E, como eu disse, não é para não queimar o menino, que isso não existe. É para cuidar da saúde mental desse menino, cuidar da entrada dele na equipe profissional, como ele vai ser recebido e oferecer a ele a melhor condição possível de produzir resultado dentro do campo, sabendo, como eu disse para você no início, que o sonho é propriedade dele, do atleta, não é do entorno. Com relação à minha chegada aqui, eu volto para o futsal, né, só para vocês entenderem um pouco. Eu fui atleta de futebol profissional até 25 anos de idade. Eu vou para o futsal depois, que é um retorno, porque minha base era toda de futsal, e volto ao futebol pelas mãos do Pedro Martins, que hoje é o novo gestor do Cruzeiro, que era o vice-presidente de competições da federação, para a Ferroviária de Araraquara. Ele me leva lá para coordenar a parte metodológica, mas, passados 2, 3 meses, ele me joga para dentro do campo e eu faço 2 campeonatos paulistas da primeira divisão pela Ferroviária, no momento em que ela sobe para a Série A, para a primeira divisão, já sem o apoio do Atlético Paranaense, sem dinheiro e não podendo cair. Então, a gente faz um bom campeonato, ganha a Copa Paulista, faço outro campeonato paulista e é ali que eu saio. Quando eu sou convidado pelo Alex, o que a gente estava querendo aqui? Atender a demanda em função do perfil de atletas que tem o São Paulo, em função daquilo que você falou, do fundamento. Qual é o básico hoje do futebol moderno? Controlar bem a bola, controlar para drible, para chute, para passe e passar bem. Então, o que a gente traz do futsal é que a grande maioria desses meninos, para não dizer 100%, iniciaram no futsal. Seria leviano da minha parte dar crédito a essa boa campanha ao tipo de treinamento utilizando o futsal. O que a gente fez foi o seguinte: a gente detectou, e há indícios importantes, que utilizando a bola de futsal dentro da grama, dentro do treinamento diário, principalmente na primeira parte, houve uma melhora do gesto de passe, do gesto técnico e na assertividade de passe. Isso são indícios importantes para a gente tentar explorar, e, como eu disse, é leviano dizer que a campanha é porque o time não. Se você for no Instat na plataforma, a equipe sub-20 de São Paulo é a que melhor passa a bola em alta velocidade. É o passe mais rápido e é a maior assertividade nessa velocidade. Eu posso dizer assim, mas é a bola de futsal. Não, não é. Nós temos indícios, mas, como eu disse, seria leviano dizer isso. Ao passo que o jogo moderno ele acontece no pouco espaço.
mas como ampliar esse espaço de jogo e oferecer a eles indicadores de função. Então, uma das coisas que a gente debateu bastante, por exemplo, se você pegar o basquete americano, ele é o esporte coletivo mais individual do mundo. Quando eles criam o small ball é o cara saber que quando ele não está, o pivô, ele não está no garrafão, ele está fora do perímetro, ele não é mais pivô. Ele ali não tem função de pivô. Ele é o ala. Então, ele tem que saber atirar de três, ele tem que saber fintar, ele tem que saber assistir. Isso é o small ball. Então, quando você olha para o futebol hoje, é buscar isso, que o menino que vai desempenhar várias funções, em várias posições, pense na nova função ou na nova posição. Então, por exemplo, uma coisa que a gente detecta muito aqui é que você, por exemplo, utiliza um menino como lateral de terceiro zagueiro, ele não pensa como terceiro zagueiro, como zagueiro. Ele pensa como lateral, executando a função de zagueiro. Então, isso o futsal pode te corrigir. Porque no futsal, você joga em todas as posições, em todas as funções, executando ações técnicas da posição. Então, por exemplo, quando o fixo está de pivô, ele executa a ação de pivô. Então, quando você, no futebol, tiver um extremo de velocidade como o Vitinho, que é muito veloz, potente e que finaliza muito de fora da área, quando ele estiver por dentro, na função de médio, que ele pense como médio. Então, isso o Alex estimula muito, exercendo sobre eles uma alta carga cognitiva nos treinamentos. A exigência cognitiva nos nossos treinamentos ela é muito alta. Por quê? Porque é isso que vai dar a eles resolução espontânea dos problemas do jogo, sejam eles quais forem, pensando aonde ele está e não no que ele é. Entende? Então, ele não vem para dentro como extremo, pensar como extremo, não, ele vem como médio executar ações de médio, de meio atacante ou de atacante. Então, isso, eu acho que o futsal dá uma contribuição interessante à medida em que no dia a dia de treinamento, e o Alex prima por isso, a gente aumenta a carga cognitiva dos treinos, aumenta o espaço, mas diminui a vantagem numérica, porque diminui a vantagem numérica, você aumenta a carga cognitiva, e eles precisam resolver problemas. E é isso, e esse eu acho que é o grande diferencial do Alex. Ele não tenta domesticar o jogo, ele não está adestrando o jogo, ele conseguiu encontrar o ponto onde você solta para o jogador. Então, você escuta falar muito hoje no futebol sobre devolver o jogo ao jogador. Eu acho que não é devolver o jogo, é fazê-lo entender que o jogo pertence a ele. O jogo é dele. Então, ele precisa ser orientado, perfeito, mas você não pode oferecer para ele um roteiro de jogo. Sabe, não, roteiro. Você sai aqui na primeira de construção, passa para cá, passa para lá, chegou no meio, passa para cá, chegou lá, cruzou, Então, você adestra o jogo, ou tenta adestrar e não vai conseguir, e nesse momento, quando chega o final do jogo, você perde o jogo, o treinador é culpado. Ganha o jogo, o treinador é o espetáculo, taticamente. E você acaba criando álibis para os jogadores. Né? Você tira deles a responsabilidade que é deles. Então, é outra característica do trabalho do Alex, dar responsabilidade devida aos jogadores nas ações, na execução dos movimentos, seja na fase ofensiva, seja na fase defensiva, e isso tem sido um diferencial da nossa equipe. E, como eu te disse, vai beneficiar esses meninos chegarem na equipe profissional, não prontos, mas com entendimento de jogo e com força mental para resolver os problemas do jogo por eles, assumindo a responsabilidade dessa resolução de problemas. PC, e aí a gente acho que dá para casar esse tema com um fator que muito tempo se falava da diferença de idade para amadurecimento, dependendo das posições em campo, inclusive, né? Então, um meio-campista que vai receber muitas bolas de costa para o adversário, ele tende a demorar mais para amadurecer pro jogo profissional, né? Porque ele vai se acostumar com uma pressão diferente e tal. Como identificar isso? Por posição, por característica, por idade, que muita gente cobra também, por exemplo, mas o Igor Gomes já está no profissional há 2 anos, não era para ele já ter estourado? Tá, se você pensar como um extra classe, talvez ele já devesse ter estourado, mas
uma realidade de futebol brasileiro, ele não pode daqui a uns anos se desenvolver num Everton Ribeiro, que nunca jogou na Europa, mas aqui sempre foi um extra-classe para o nível brasileiro, né? Então, como identificar essas variações, assim? Primeiro, é outra pergunta que o futebol brasileiro precisa responder. Qual é o seu nível? Né? Qual é o nível do futebol brasileiro? Então, você vê o Gabigol, que não foi bem na Inter de Milão e é um dos principais, se não o principal atacante de futebol brasileiro agora. Por que isso acontece? Né? Ele fracassou lá? Não. É que lá você chega contratado para aquela posição, para aquela função. E existem metas a serem cumpridas pelo jogador e pelo clube com relação ao resultado de campo. Se você não se enquadra nisso, para eles não serve. Aqui eu vejo um pouco diferente, que aqui você estipula metas como aditivos de contrato para jogadores, entende? Mas eu não sei se a instituição ganha com isso. Ah, mas o resultado de campo veio. Não, veio o resultado de campo, mas o clube, vamos lá, também não é comparação de geração, entende? Mas o que o Zico fez pelo futebol e pelo Flamengo tem uma relevância muito maior do que o Gabigol tem hoje para com o futebol, para com o Flamengo. Quando eu falo relevância, é aquela arte final em função de uma característica do cara, que era dele, que é resolver problema dentro da área e cobrança de falta. Poxa, como o Romário, resolver problema dentro da área. Então, buscar a posição-função, eu enxergo como oferecer para eles, no dia a dia de treinamento, estímulo que beneficiem a característica dele. Por exemplo, nós tínhamos aqui o atacante Juan, que é um menino que sai, é um atacante que sai para jogar, que tem uma visão de assistência muito boa, bom finalizador e tem porte de pivô. Então, ele sustenta receber a bola de costas. Não é o caso do Pedrinho. Você não pode colocar o Pedrinho para jogar de costas. Então, você coloca o Pedrinho para jogar de frente. De que maneira? Você cria para ele uma zona confortável de atuação, aonde ele terá que resolver os problemas e estar de frente. Então, é assim que eu vejo, que é para você tirar daquele escrutínio de dizer que, olha, o lateral faz isso, o zagueiro faz isso, o zagueiro construtor, sabe essas frases, os nomes que está se dando para características individuais ou comportamentos individuais de alguns jogadores que já existiam. Você só tem que buscar onde está aquela peça, né? Qual é o modelo. Vamos falar de São Paulo, né? São Paulo teve Dario Pereira como um zagueiro pelo lado esquerdo, né? Que é a nomenclatura de hoje. Esse é o modelo que a gente procura? Ah, não, mas agora o zagueiro tem que ser canhoto. O Alex jogou com 3 zagueiros canhotos já. Então, não faz diferença. Por quê? Porque se cobra comportamento de jogo que atenda à necessidade do clube e que ele explore o seu potencial maior. Então, eu estou dando exemplos do São Paulo por ter vivido muito intensamente esse período aqui com os meninos. Você vê o Beraldo, que é um menino 2003, um zagueiro canhoto, bom na bola aérea defensiva, tem um passe perfeito, longo e curto, bom num contra um defensivo, menino, jovem. Então ele está num momento mental excepcional. Então para ele tudo fica natural. Então quando esse menino, e aí respondendo a sua pergunta, chegar no time profissional, sofrer a pressão do staff, sofrer a pressão do jogo pelo treinador da equipe profissional, sofrer a pressão do clube como instituição que precisa do resultado de campo e que ele vá bem, como ele vai se comportar. E aí é que eu falo sobre estabelecer quais ações produzem para ele o melhor jogo dele para o clube em função do trabalho do treinador atual, que é o da equipe profissional de São Paulo. Então, juntar essas peças é extremamente complexo. Eu acho que se consegue fazer e estou muito feliz de ver a maneira como os meninos respondem ao Alex como treinador. Então, eles veem o Alex como líder e a nossa colaboração do staff hoje da comissão é essa: mostrar para eles o quanto eles almejam e desejam estar na equipe profissional, antes de querer estar jogando no Real Madrid. Porque o menino vem com o sonho e vem
instigado pelo staff de que se você for bem, eu te coloco num clube europeu. Essa conversinha que vocês já devem ter ouvido. Então, por isso é que eu digo que você não vence etapas. Hoje, a urgência do clube é para não respeitar etapas. Se precisar pular, tem que pular etapa, mas se você não cuidar dessa parte comportamental, social, o comportamento de campo dos jogadores e principalmente a mental, que é o que mais a gente bate aqui na tecla, eles não vão estar, aí sim a palavra cabe, prontos para serem atletas profissionais de futebol. Então é isso que eu acho que vai marcar essa geração, né, aqui, e acredito que até agora a gente tem ido bem em mostrar para eles a realidade do mundo do futebol, que é isso que eles precisam viver nessa idade. PC, aí a gente já caminhando aqui. Oi, Aline. Pode fazer. Em cima, eu sei que o nosso tempo já está acabando, mas em cima do que você falou, né, Grossi, até na pergunta, com relação ao Igor Gomes, a tempo de time principal, profissional, eu queria saber também, Lisieiro, por exemplo, quando ele subiu, todo mundo, o Lisieiro está pronto. E aí o Lisieiro sofreu com lesões, com irregularidades, teve altos e baixos. Então existe esse tempo também que a gente trata, que é o tempo de maturação do jogador quando ele vai para a equipe principal. Mas, por outro lado, a questão da mudança de comissão técnica, o que acontece com muita frequência, especialmente se a gente fala do São Paulo nos últimos anos, mudança de estilo de trabalho, e até já citando que no ano passado, eu me lembro que a gente viu algumas reportagens de vocês atuarem com 3 zagueiros para até facilitar uma troca ali com a equipe principal na época do Hernan Crespo. Então, isso também não acaba prejudicando uma evolução do jogador? Só corrigindo, a opção por 3 zagueiros, ela, antes de auxiliar o Crespo, foi em função da gente ter perdido o Marquinhos para a equipe profissional. Então, quando o Marquinhos sobe, nós perdemos o extremo de velocidade, que é o ponteiro com a perna aberta para fora, não encontramos essa peça não no mesmo nível, mas assim, que pudesse nos dar a resolução de problemas que o Marquinhos dava. Então, a opção por 3 zagueiros foi para beneficiar o Vitinho e o atacante Juan. Então, assim, a mexida de estrutura da equipe, ela foi primeiro para beneficiar os meninos. Passou a atender uma exigência da equipe profissional pela maneira como o Crespo pensava o jogo. Então, foi consequência disso. Quando você fala do Lisieiro e do Sara ou do Igor Gomes, que são os meninos ali que formaram o tripé de meio nesse final, o que eu vejo é aquilo que eu disse. Em que momento mental eles estão passando por vários treinadores e executando várias funções sem saber, na realidade, qual é a deles. O que eu tenho que fazer para produzir para esse clube resultado de campo que possa auxiliar o clube tanto a me vender para produzir resultado financeiro para o clube, quanto para a minha carreira, e isso vai depender do quê? Da parte coletiva, o time estar bem ajustado. Quanto a minha peça, ela entra na engrenagem, faz a engrenagem funcionar sem sobressaltos. Então, eu tenho visto o futebol com muitos problemas com relação a você mexer na estrutura de jogo o tempo todo, sabe? Sem descobrir no menino, no jogador, aquela essência dele, sabe? Lá de trás, esse menino se destacou por quê? Então, assim, se você fizer uma analogia simples, o Antony, ele joga no Ajax como jogava aqui. Então, o Ajax queria aquela peça. Então, ele se destacou de uma maneira, foi lá e o cara falou assim, é assim mesmo que você produz. Então, nós queremos usar o seu melhor em prol do Ajax. Então, e isso não é crítica, pelo amor de Deus, eu não vejo, por exemplo, o Igor Gomes sendo utilizado, né, no melhor dele, dentro do que ele fez em Cotia. Eu não vi o Igor Gomes jogar aqui no Sub-20, nas categorias menores. Mas como identificar como ele jogava, como ele produzia tanto, o que o levou a estar na equipe profissional e como replicar isso na equipe profissional, atendendo às demandas de uma equipe profissional. Eu acho, como eu disse, é extremamente complexo, é por isso que essa aproximação que precisa acontecer de Cotia com a Barra Funda, nesse nível, sabe, de identificar, é uma analogia novamente, o small ball, né?
identificar os meninos querendo que eles realizem as funções do treinador, que o treinador queira lá dentro do campo, pensando naquela nova função, mesmo não sendo posição de origem. Então, acho que isso é um desafio muito grande, e uma coisa que é legal do Alex é que o Alex fala, está na cabeça de vocês, ele usa muito essa frase, está na cabeça de vocês. Eu não tenho como resolver o problema aí dentro, eu consigo resolver treinando do lado de fora. Como resolver dentro da cabeça de vocês, é a exclusividade de vocês, e aí entra toda a parte comportamental, da área de psicoterapia, de psicologia, e, principalmente, a formação do ambiente de trabalho. O ambiente que agrega todas essas ideias e que eles sintam confiança e a conversa nossa é cíclica, né? De poder realizar os seus sonhos pessoais, de poder realizar os sonhos do clube, os sonhos da instituição e atingir as metas como instituição, como atleta e como clube dentro de campo. PC, muito obrigado pela entrevista, o tempo acabando aqui para a gente encerrar, agradeço muito as explicações, foi um papo assim de altíssimo nível, por mim continuava aqui mais 1-2 horas, que está excelente, se quiser participar mais uma vez, as portas estão abertas. Obrigado para a Aline, obrigado Luca, obrigado a você que acompanhou, siga a gente nas redes sociais, @IESPOficial, e é isso, até a próxima, tchau. Isso! 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 Isso é São Paulo! Isso é São Paulo!